Muito bem, vamos à oitava questão da prova de 2024, considerada fácil, né? Lembrando que na prova do Enem 2024, então foram ao todo 11 questões consideradas fáceis. Vamos a ela. Uma questão que vai tratar aí de área, densidade, população, né? Então, a densidade demográfica de uma região é definida sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e a sua área, ou seja, quantidade de habitantes por área é o que chamamos aí de densidade demográfica, expressa na unidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a área é medida em quilômetros quadrados. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área Q é igual a 3 quartos da área R. E o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por densidade de Q e dr, densidade da região R. A expressão que relaciona densidade da região Q e densidade da região R é... Então, o primeiro passo aqui que eu acho que é importante, né, é observar, né, que essa densidade demográfica ela é definida como sendo a razão entre o número de habitantes, né, por sua área, né? Então, e no primeiro instante, a gente constata então essa ideia de densidade, né, onde se divide o número de habitantes, né, pela área, né? Bom, aí vem então o contexto. A região R ela é subdividida em outras áreas, uma delas é a região Q, então Q é parte de R, né? E foi dito que Q é 3 quartos da região R. Então vamos colocar isso aqui do ponto de vista prático, o que seria a região Q? A região Q, de acordo com o texto, é 3 quartos de quem? De R. Então o primeiro passo importante aqui é enxergar que Q é 3 quartos de R. Agora vem a segunda informação que vai falar sobre os habitantes. É dito que o número de habitantes de Q, então número de habitantes, vou chamar aqui de Q, em relação à área de Q, né? Isso vai corresponder a quem? Corresponde a metade do número de habitantes de R. Ou seja, isso que está aqui, né, é metade do número de habitantes de R. Em todas as palavras, eu poderia voltar aqui, né, e apenas enxergar que, ao invés de já trabalhar com essa lógica aqui, eu poderia simplesmente observar que essa informação que foi dito então que o número de habitantes da região Q é metade do número de habitantes da região R. É isso, né? Bom, então nesse primeiro instante a gente tem então, temos então a área, né, da região Q em relação à região R, né, e temos a quantidade de habitantes de Q em relação à população de R, corresponde à metade, né? Bom, então nesse instante, o que foi dito então nessa história de densidade? Eu sei que a densidade de Q ela é o número de habitantes de Q em relação à área de Q, tá certo? Bom, levando em conta então essa questão, o número de habitantes de Q em função de R é meio vezes o número de habitantes de R sobre a área Q. A área Q ela corresponde a 3 quartos da área R. Vou trocar aqui por área de R, que aí fica fácil o entendimento. Melhorar aqui. Mas é uma questão, turma, que é direto.
Se por acaso ficasse só nesses 3/4 aqui, né, que foi apresentado inicialmente, ó, observe que tem uma questão aqui que fala que é 3/4 de R, mas não é 3/4 da região, e sim 3/4 da densidade de R, né? Então não pode ser a alternativa C. Então tem que vir para cá e de fato enxergar agora quem que é a área de Q. A área de Q corresponde a 3/4, né, da área de R. Acho que a lógica aqui seria dizer assim, ó, que que a área de Q, né, a área, é 3/4 da área de R. Pronto, agora sim, agora tem sentido, né? Bom, cálculo básico aqui, eu vou dividir meio por 3/4, né? E nesse instante eu preciso enxergar quem é habitantes da região R, né? Número de habitantes da região R em relação à área de R. É exatamente a densidade de R. Conclusão, então basta fazer o cálculo. Meio dividido por 3/4. Meio dividido por 3/4 é simplesmente conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 4/3. Simplificando esse 4 e esse 2, chegamos em 2/3. Conclusão, a densidade de Q corresponde a 2/3 da densidade de R. Portanto, alternativa I. Tá? Ela nos apresenta de fato 2/3 da densidade de R. Então, uma questão considerada fácil, entretanto, essa questão exige um pouquinho de destreza. Ou seja, é uma questão que com muita facilidade pode errar, né, não levando em conta essa questão da densidade e marcar essa alternativa aqui, que não é a alternativa correta. Então, alternativa E. Essa foi, portanto, a nossa 8ª questão considerada fácil. Seguimos com a 9ª questão.